Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como formatar gráficos no Excel e como deixar eles com uma aparência mais limpa, de forma que você possa mostrar ele para a pessoa que você quer mostrar e ela só de bater o olho já consiga entender as principais informações que você está querendo passar com ele. Então, para começar, vamos entender a planilha que a gente está olhando aqui, né? Eu tenho a cotação histórica da empresa Chegg, que é uma empresa chinesa do setor de educação, e eu tenho também a cotação histórica do Ibovespa. E com esses dados eu fiz esse gráfico para comparar a performance dos dois, né? Mas esse gráfico aqui, ele acaba não fazendo esse trabalho tão bem, e eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue deixar ele muito melhor, e com uma aparência muito mais limpa. Então eu vou copiar e colar ele aqui para a gente poder ver o antes e o depois, tá? Deixar ele aqui. Perfeito. Agora, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar essas linhas de trás, porque essas linhas aqui elas não agregam em nada e acabam deixando o gráfico um pouco poluído. Então assim ele já fica com uma cara muito melhor. A segunda coisa que a gente quer fazer é tirar esse título, que está dizendo basicamente performance do preço das ações. Esse título ele não traz nenhuma informação nova, né? Porque você só de bater o olho no gráfico já consegue ver que ele está mostrando a performance do preço das ações e ele acaba ocupando muito espaço aqui em cima. Então a gente vai tirar ele também para poder deixar o que importa aqui, o gráfico, um pouco maior. Agora, um grande problema desse gráfico é que ele tem duas escalas muito diferentes. Você pode ver aqui nesse eixo que vai do 20 até o 120 e nesse outro eixo aqui vai do 20 mil até os 140 mil. Como eles estão em escalas muito diferentes, acaba ficando difícil essa comparação. Então o que a gente quer fazer é deixar o Ibovespa na mesma base em que o preço da ação. Para isso, a gente vai pegar o primeiro preço aqui que a gente tem como referência e vai corrigir esse preço pela performance do Ibovespa. Então a gente vai fazer o preço anterior vezes a cotação do Ibovespa dividido pela cotação do Ibovespa no dia anterior. E agora o preço ele está sendo corrigido pela variação do Ibovespa, né? Isso funciona, né? Só para explicar, da seguinte forma: se eu pegar a cotação atual do Ibovespa e a cotação do dia anterior, menos 1, eu tenho aqui a variação em porcentagem, né? De um dia para o outro. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é corrigindo esse preço aqui em comum pela variação do Ibovespa, né? Se a gente clicar duas vezes aqui, o Excel já faz essa conta para a gente, né? Agora a gente tem aqui de maneira muito mais fácil aqui, né? Porque eles estão na mesma base, então a comparação fica muito melhor. Agora, a gente precisa então mudar os dados de lugar, né? A gente pega aqui na linha do Ibovespa e arrasta esses dados para ele pegar aqui do que a gente fez. E você pode ver que a cara do gráfico não mudou muito, né? Apesar de a gente ter feito isso. E é porque ainda existem dois eixos do gráfico, então a gente tem que tirar esse outro eixo aqui. A gente vai clicar no Ibovespa, em formatar, e a gente vai colocar eles no mesmo eixo. Você pode ver que tem o eixo primário e o eixo secundário, né? Como o Ibovespa está no eixo secundário, acaba dando essa diferença. Se a gente colocar ele no eixo primário, agora sim a cara do gráfico já mudou bastante. Perfeito, então agora a gente tem o Ibovespa aqui na mesma base em que é a ação. A gente precisa dar um nome aqui também, né? Vamos colocar que é o Ibov Rebased, certo? E vamos inclusive colocar esse nome aqui na legenda. Então a gente vai selecionar dados. Aqui está o nome da legenda, a gente vai colocar Ibov Rebased. Beleza. Outra coisa que é interessante a gente fazer é puxar essa legenda aqui para o lado, para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então a gente vem aqui em formatar a legenda e coloca ela à direita. Coloca aqui à direita. Vamos até dar um espaçamento melhor para ficar bem próximo da linha que ela está se referindo, né? Ok. Outra coisa interessante é a gente colocar aqui os últimos dados como legenda também. Então a gente clica no gráfico e vai clicar aqui no último dado. E aí a gente vai adicionar legenda. E agora vamos formatar essa legenda, né, para ela não ficar aqui em cima do gráfico. Então a gente vai clicar aqui no último ponto e vai clicar em formatar a legenda. Aqui a gente vai ter esse painel de formatação e vamos colocar ela embaixo. Aqui embaixo. E também é interessante a gente mudar ela aqui para número e deixar 0 casas decimais, tá? Porque as casas decimais elas não importam aqui, né? Elas não estão
não fazem muita diferença. Então é melhor deixar o gráfico o mais limpo possível. E vamos fazer a mesma coisa aqui com a linha do Ibovespa. Então adicionar a legenda. E agora vamos formatar essa legenda, colocando ela aqui acima. E também aqui transformando em número e tirando as casas decimais. Perfeito. Outra coisa interessante é a gente tirar um pouco da espessura dessas linhas. Então a gente clica aqui nessas duas linhas e a gente formata elas. Então a gente pode vir aqui e tirar um pouco da espessura. A gente pode colocar em 1 ponto, por exemplo. Ou a gente pode colocar também em 1,5. Fazendo a mesma coisa aqui com a outra. 1,5. Legal. Outra coisa interessante é a gente colocar elas em cores diferentes, né? Porque aqui não está muito visual, elas estão cores muito parecidas, você vai confundir ali qual que é qual. Então a gente pode, por exemplo, colocar o Ibov em uma cor mais padrão, uma cor mais básica. Colocar aqui, por exemplo, num cinza. Está numa cor bem básica. E aqui, nossa informação principal, que é a ação da Chegg, a gente tem ela em destaque aqui em verde. Tá? Por fim, vamos pegar a área total do gráfico aqui, vamos tirar essa borda. Então a gente vai vir aqui no mesmo lugar, só que tirar o outline. Então aqui tirou aquela borda que estava em volta. Vamos colocar aqui também as linhas nos eixos para o gráfico ficar mais visual. Então a gente vai clicar aqui, vai clicar em formatar. Abre o painel de formatação. A gente vem aqui e adiciona uma linha. Vamos deixar essa linha preta. E fazer a mesma coisa aqui no eixo de baixo. Então formatar eixo. E vamos adicionar aqui uma linha. Perfeito, agora sim o nosso gráfico está quase pronto. Tudo que falta é colocar o título dele. E o título a gente vai escrever aqui em cima mesmo. Deixa eu colocar ele aqui um pouco mais para baixo. E a gente coloca da seguinte maneira. Então a gente coloca aqui a Chegg e comercial, para a gente poder escrever também. Versus e comercial para poder colocar outra célula. E a gente pega aqui o Ibov Based. Dessa forma, se eu quiser mudar a ação ou o Ibov, já vai mudar aqui automaticamente no título. E vamos formatar também aqui as linhas. Vamos selecionar e clicar em Ctrl 1 para abrir o painel de formatação das células. E vamos colocar uma borda aqui embaixo. Uma linha aqui embaixo da borda. Então pronto, nosso gráfico agora está com uma cara muito melhor, muito mais limpa. Agora você consegue realmente perceber ali qual foi a diferença de performance de Ibovespa e da ação da empresa Chegg. E aí, algo muito interessante que você pode fazer, para não ter que ficar fazendo toda essa formatação toda vez que você tiver que fazer um gráfico, você pode salvar essa formatação. Então você vai clicar no gráfico, clicar em Save as Template. Você vai salvar como template. E vai colocar aqui um nome. Então pode ser template exemplo. E salvar. E toda vez que você tiver um gráfico, você pode vir aqui, mudar o tipo de gráfico, templates, e vai estar salvo aqui os templates que você tem. É só clicar, ele vai transformar diretamente nesse aqui. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E eu vou ficando por aqui. Obrigado.